meus netinhos e minhas netinhas de 0 a 120 anos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Para você que está chegando agora, que ainda não me conhece, eu sou o vovô Iltinho, contador de histórias, e esses são os meus dois amigos. Esse aqui é o vovô Ide, o vovô Idmundo. É um vovô apaixonado por missões. Ele ama falar de Jesus para as pessoas. E aquele de lá, olha, e esse aqui, esse é o Kiko. É o Kiko, o boneco de pano que gosta de cantar. E hoje nós vamos trazer para vocês mais uma linda história da Bíblia, continuando o nosso plano de leitura, o plano de Deus para a salvação do homem, história por história. Não sai daí, fica aí. Eu quero mandar um recadinho para os netinhos para uns novos netinhos. Eu quero mandar um recado especial para uns novos netinhos, tá? Fique até o final que você vai saber o nome dos meus novos netinhos. E não são netinhos de pouca idade, não. São netinhos até com mais de 20 anos, viu? Porque o vovô Iltinho conta histórias para crianças de 0 a 120 anos. Vocês lembram do desafio? O que o vovô tem dentro da sua mala? No vídeo passado, quem lembra? Eu mostrei que eu tenho 2 Bíblias. Uma Bíblia é essa Bíblia do meu dia a dia, né? E a outra é uma Bíblia de contação de história. Essa linda Bíblia que é a Bíblia Ilustrada, 365 histórias, uma história para cada dia. O vovô Iltinho ainda não ganha nada para fazer propaganda, mas se a Sociedade Bíblica Brasileira me permitir e quiser fazer uma pequena contribuição, eu vou divulgar um link, né? Mas vamos lá, vamos ver. Estou aguardando patrocinadores para me ajudar, para que essas histórias bíblicas cheguem muito mais longe. Vocês lembram da história passada? Pois é, precisava de uma pessoa, né, precisava de que uma pessoa anunciasse a chegada de Jesus. E Deus então escolheu o sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel. E hoje a nossa história tem como título o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. E está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 ao versículo 38. Vamos lá, a nossa história de hoje. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é anunciado. Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 ao 38. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: "Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você." Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar e, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então, o anjo continuou: "Não tenha medo, Maria.
Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois sou virgem. E o anjo respondeu: não se preocupe, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder de Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel também está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria então respondeu: eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo então foi embora. O versículo que nós vamos, aliás, eu acho que nós até já decoramos. Sabem qual é? Hein? Diz aí. Quem falou Lucas 1,37 acertou, porque para Deus nada é impossível. Esse é o nosso versículo para guardar em nosso coração. E então, hoje, mais uma história do plano de Deus. E então, Deus enviou um profeta, João Batista, para anunciar a vinda de Jesus, para preparar o caminho. E o anjo Gabriel, então, o mesmo anjo que anunciou o nascimento de João Batista para Zacarias, também anunciou para Maria e também para José. Então, não percam a próxima história. Isso mesmo, não percam a próxima história. O segundo elemento, eu vou falar para você agora, preste muita atenção. O segundo elemento que eu tenho aqui é uma pasta de louvores. E esse aqui, olha, eu amo esse louvor, porque esse louvor aqui fala do plano de Deus para a nossa salvação. O primeiro elemento que eu tenho na mala, 2 Bíblias. Uma Bíblia para o dia a dia e uma Bíblia para contar histórias. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é o nosso livro de regra de fé e de prática. A Bíblia fala tudinho, bem direitinho de tudo aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Portanto, é importante conhecer Deus através da sua palavra. E uma outra coisa é uma pasta de louvor, aonde eu tenho aqui os louvores que eu gosto de cantar. E geralmente alguns eu tenho guardado no meu coração, mas outros eu tenho aqui na pasta. E esse daqui é um dos que fala do plano de salvação. Olha só. E ele começa assim, olha. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e vida eterna eu ganhei. Muito bem. Então não pode faltar também na nossa vida os louvores.
Aprenda um louvor e passe a cantar aquele louvor todos os dias e vai aprendendo mais um, mais outro, mais um, mais outro. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Então aprenda mais esse também e canta. Canta um, depois canta o outro, porque nós devemos louvar a Deus todos os dias. Então você já sabe, não podemos nos separar da palavra de Deus e também não podemos deixar de louvar a Deus. E eu quero agora fazer uns agradecimentos. Lembra que eu falei no início do vídeo que eu queria fazer os agradecimentos? Sim, mas ainda tem um detalhe. O vovô Edmundo quer falar. Olá, meus netinhos e minhas netinhas. Como vocês sabem, meu nome é Edmundo e sou apaixonado por missões. Não esqueçam de orar por missões. Comece orando pela sua cidade, pelo seu estado, pelo Brasil e pelo mundo. E eu vou dar umas dicas aqui, ó. O vovô e o tio é de Juiz de Fora. Então devemos, e eu também. Então nós começamos a orar por Juiz de Fora. Nós somos do Ministério Avivarei. O bispo Marcos Oliveira. Então, nós vamos orar pelo pastor Cláudio Luciano, que é responsável pela evangelização do bairro Granjas Betânia, em Juiz de Fora. Então, lembre de orar pelo pastor Cláudio Luciano. Por Minas Gerais, ore pelo vovô Iltinho e a Kombi da Alegria, que está viajando de cidade em cidade. E acompanha aí que a gente vai falando para você aonde a gente está. Hoje nós estamos em Petrópolis. Bem, vamos lá. Por Juiz de Fora, ore pelo pastor Cláudio Luciano. Por Minas Gerais, ore pelo missionário vovô Iltinho. Pelo Brasil, eu indico orar pela Kombi Missionária Vitória, que está fazendo uma viagem pelo norte e pelo nordeste. O pastor missionário Gilvan Bonfim. E pelo mundo. Espera aí que eu vou buscar a anotação. Deixa eu olhar aqui as anotações. Por Juiz de Fora, pastor Cláudio Luciano, Ministério Avivarei. Minas Gerais, Wilton Borboni, o missionário aqui, o vovô Iltinho. Ore por mim, pela Kombi missionária Angelina, que está indo de cidade em cidade aqui em Minas Gerais. No Brasil, missionária Vandréia, aqui de Petrópolis, e o seu esposo, pastor Renato. Muito bem. Eles são da Igreja Metodista de Castrioto. Muito bem. Missionária Vandréia, pastor Renato, Rio de Janeiro, Petrópolis, né? Pela Igreja Metodista de Castrioto. Não esqueça de orar por missões. Ore pela sua cidade, pelo seu estado, pelo Brasil e pelo mundo. Tá bom, eu vou dar o recado então, tá? Que eu vou olhar ali nas anotações. Minha pátria
para Cristo, eis a minha petição, minha pátria tão querida, eu te dei meu coração, salve Deus, minha pátria varonil. Tá bom, depois você canta o restinho, tá bom? Então tome ali o seu lugar, eu vou dar uns recados agora. Olha só, eu gostaria de pedir a vocês que nas orações de missões, vocês orassem para o pastor Cláudio Luciano, que ele é lá do mesmo ministério que o vovô Iltinho, Ministério Avivarei. Orem também pelo bispo Marcos Oliveira, que é o nosso líder, tá? O pastor Cláudio Luciano, ele está responsável pela evangelização do bairro Granjas Betânia, que é onde fica a nossa igreja. Por Minas Gerais, eu peço oração por mim, pela Kombi Missionária Angelina, que nós estamos indo de cidade em cidade, falando do amor de Jesus, não só para as crianças, mas para todas as pessoas, tá? Pelo Brasil, eu gostaria de pedir oração para a missionária Vandréia e o seu esposo, pastor Renato, que são de Petrópolis, e eles são da Igreja Metodista de Castrioto, tá? Também o missionário Jorge Barbosa, da Metodista Wesleyana, tá? Que é daqui de Petrópolis também. É pai de uma pessoa que arrumou o celular do vovô Iltinho. E também na rota norte-nordeste eu queria pedir oração para o missionário Gilvan Bonfim, com a Kombi Vitória, né? Kombi Missionária Vitória. Se você quiser pode procurar aí no YouTube. E nos confins da terra, no mundo, eu também conheci lá na Igreja Metodista de Castrioto, né? O casal Alcenir e Aldenora, pastor Alcenir e missionária Aldenora, que estão se preparando, ou melhor, já estão prontos para ir para o Paraguai. Não esqueçam de orar por esses missionários. E até o próximo vídeo. E que Jesus abençoe rica e poderosamente cada um de vocês. E até o próximo vídeo.